Olá, pessoal. A nossa aula hoje é sobre equações da queda livre. Na aula passada, falamos sobre queda livre, falamos sobre aceleração da gravidade, tá ok? Demos todas as características, o que depende da aceleração da gravidade, local. E hoje nós vamos falar das equações da queda livre. A queda livre é um movimento uniformemente acelerado, ou seja, um corpo em queda livre tem a sua velocidade aumentada a taxas constantes. Isto quer dizer que um corpo em queda livre, a sua velocidade aumenta constantemente a cada segundo, ok? As equações são as mesmas do movimento uniformemente variado, apenas trocando-se ΔS por ΔH e A por G. Quando falamos no movimento uniformemente variado, foi dada essas três equações do movimento uniformemente variado. A equação da variação do espaço da posição, que é ΔS igual VOT mais 1 meio de AT ao quadrado. ΔS é a variação da posição. Depois falamos na equação da velocidade, que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo. Esta é a equação da velocidade. Falamos sobre a equação de Torricelli, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. E hoje nós vamos falar das equações da queda livre, que são as mesmas das equações do movimento uniformemente variado, fazendo essa troca. Portanto, a equação, que era a equação da variação da posição, passa a ser a equação da altura. Vamos trocar ΔS por ΔH, trocar A por G. Então, a equação da altura é essa daqui. ΔH é igual a VOT mais 1 meio de GT ao quadrado. A equação da velocidade, que no movimento uniformemente variado era V igual a V0 mais AT, agora passa a ser V igual a V0 mais GT, porque a aceleração na queda livre prevalece a aceleração da gravidade. E a equação de Torricelli, vamos trocar o A pelo G e trocar o ΔS por ΔH. Portanto, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 que multiplica G ΔH. Tá ok? Pessoal, agora vamos falar das características do movimento em queda livre. O corpo em queda livre tem velocidade inicial nula. Presta atenção. Se você soltar um corpo próximo à Terra, um corpo em queda livre, a velocidade inicial é nula. Sempre. A velocidade aumenta de 10 metros por segundo a cada segundo. Portanto, tem aceleração da gravidade positiva, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que é uma aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Ok? No primeiro segundo é 10 metros por segundo, no segundo segundo é 20 metros e depois 30 metros e assim sucessivamente. Tá? O corpo tem velocidade máxima quando tocar o solo. A velocidade é máxima. Então, no início a velocidade inicial é nula, no final a velocidade é máxima. Tá bom? Então, vamos aplicar as nossas três equações resolvendo os nossos exercícios. O exercício número 1 diz o seguinte: um corpo em queda livre levou 5 segundos para cair no vácuo. Determinar a altura atingida pelo corpo ao atingir o solo. Veja bem, vamos em primeiro lugar colocar os dados do problema.
né? Então vamos lá. Um corpo em queda livre levou 5 segundos para cair. Então, o tempo é 5 segundos. Como o tempo é 5 segundos e ele quer saber o quê? Ele quer saber a altura. Então, ΔH é igual a interrogação. O G, que é a aceleração da gravidade, na queda livre vai ser sempre 10 metros segundo ao quadrado, ao nível do mar, e a velocidade inicial vai ser nula. Tá? Então, a velocidade inicial é nula, o tempo ele deu e quer saber o ΔH, tá ok? Agora, o problema é a gente determinar qual é a equação que vai ser utilizada, tá? Veja bem, nós vamos verificar se todos os dados, todos os termos dos dados se encontram na equação que a gente vai utilizar. Por exemplo, vamos analisar a equação da altura. Se pode ser utilizada a equação da altura. V0, tem V0? Tem. T, tem T? Tem. Tem ΔH? Tem. Tem o G? Tem. Então, nós podemos utilizar a equação da altura, que é ΔH igual a VOT mais 1 meio de GT ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos ao desenvolvimento da nossa questão. Colocando-se a equação da altura, nós temos que ΔH é igual a VOT mais 1 meio de GT ao quadrado. Substituindo V0, 0, o tempo por 5, mais 1 meio, vezes 10, vezes 5 ao quadrado. Resolvendo as operações, nós temos que ΔH é igual 5 vezes 0 dá 0, mais... Pessoal, aqui eu tenho 1 meio ponto 10, quer dizer, 1 meio não é a metade? Toda vez que eu tiver o sinal de vezes, nós vamos trocar por D. Então, 1 meio de 10, quer dizer, a metade, 1 meio não é metade? A metade de 10 é 5, vezes 5 ao quadrado. Agora, eu tenho o produto de duas potências que têm a mesma base, 5 elevado a 1 e 5 elevado a segunda. O que é que acontece? Conservamos a base 5 e somamos, adicionamos o expoente. 2 mais 1, 3. Portanto, ΔH é 5 elevado à terceira. O que é 5 elevado à terceira? É 5 vezes 5 vezes 5, repetido 3 vezes. 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5 dá 125. Então, concluindo, se eu soltar um corpo de uma determinada altura, se levar 5 segundos para cair, com certeza a altura é 125 metros. Tá? Então, esse corpo caiu de uma altura de 125 metros. Tá bom, pessoal? Vamos à segunda questão, segundo exercício. Uma esfera é solta do alto de um prédio, cuja altura é 20 metros. Calcular a velocidade dessa esfera quando ela atingiu o chão, considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros segundo ao quadrado. Vamos colocar os dados do problema. Uma esfera é solta do alto de um prédio, cuja altura é 20 metros. Então, ΔH, 20 metros. E como é uma queda livre, a velocidade inicial sempre vai ser 0. E o G, 10 metros segundo ao quadrado. E o que é que ele quer? A velocidade ao cair, ao atingir o solo. Então, ele quer ver. Tá? Então, eu tenho os dados. Agora, vamos determinar qual é a equação que nós vamos utilizar. Tá? Então, vamos comparar com as 3 equações que foi dado. ΔH, vamos analisar se dá para usar a equação da altura. ΔH tem. V0 tem. G tem. E V não tem a velocidade final. Portanto, não podemos utilizar a equação da altura. Vamos analisar a equação da velocidade. ΔH tem na segunda? Não tem. Então, vamos analisar a terceira. ΔH tem, na equação de Torricelli. V0 tem. G tem. E V tem. Portanto, nós vamos utilizar a equação de Torricelli. Com os dados, vamos ao desenvolvimento. Utilizando a equação de Torricelli, nós temos que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2G ΔH. Vamos substituir. V ao quadrado é igual.
Como a velocidade inicial é zero, então 0 ao quadrado, mais 2 vezes 10, que G é 10, ΔH é 20, 2 vezes 10 vezes 20. Então vamos aqui, ó. 20 vezes 10 dá 200, porque multiplicar um número por 10 é acrescentar um zero, dá 200. 200 vezes 2 dá 400. V ao quadrado é 0 mais 400. Propriedade do elemento neutro da adição. Todo número somado com zero dá ele mesmo. Portanto, V ao quadrado é 400. Se V ao quadrado é 400, V é igual a raiz quadrada de 400. Porque se eu extrair a raiz quadrada de V2, dá V. Se eu extrair a raiz quadrada de 400, dá 20. Portanto, a velocidade é 20 metros por segundo. Tá? Então, veja bem, pessoal. A esfera caiu de 20 metros. Ela caindo na altura de 20 metros, quando chegar embaixo, a velocidade é 20 metros por segundo. Tá ok? Vamos ao exercício número 3. Um indivíduo despencou de um andaime, onde fazia um serviço de pintura, em um prédio comercial. Supor que esse prédio se localize no litoral paraibano, então, se é no litoral, é o nível do mar. E com isso, estou trazendo uma informação que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E o indivíduo caiu de uma altura de 45 metros. Admitindo-se que a resistência do ar seja desprezível, quer dizer, nada atrapalha ele, qual o tempo que esse indivíduo levou para atingir o solo? Então, vamos colocar os dados do problema. O indivíduo despencou de um andaime onde fazia um serviço de pintura em um prédio comercial. Supor que esse prédio se localize no litoral paraibano e o indivíduo caiu de uma altura de 45 metros, portanto, ΔH, 45 metros. G automaticamente é 10 metros segundo ao quadrado, que lhe deu a informação que esse prédio se encontrava localizado no litoral paraibano, portanto, ao nível do mar. E G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber o tempo que levou para cair. Então, tempo é interrogação. E sempre vai ter que a velocidade inicial é zero, porque no movimento de queda livre, a velocidade inicial é zero. Tá ok? Agora, vamos analisar qual a equação certinha que nós podemos utilizar aqui. Tá ok? Então, vamos comparar. Vamos verificar aqui. Ó, vamos verificar se podemos utilizar a equação da altura. Equação da altura. Tem ΔH? Tem ΔH na altura. Tem G na equação da altura. Tem T na equação da altura. Tem V0? Tem V0. Portanto, nós vamos utilizar a equação da altura. Tá ok? Por quê? Porque todos esses dados se encontram nessa equação, que é a equação da altura. Então, qual é a equação da altura? Aí vem ΔH é igual a VOT mais 1 meio de GT ao quadrado. Tá bom? Substituindo ΔH por 45 igual. Velocidade inicial não é zero? Tudo no multiplicado por zero dá zero. Né? Mais 1 meio vezes G, quanto é G, não é 10? Vezes T ao quadrado. Vamos resolver essas operações. 45 repete, 0 sai fora, a metade de 10 é 5. Então, 5t ao quadrado. Se 45 é igual a 5t ao quadrado, 5t ao quadrado é igual a 45. Eu troquei um, mas troquei o outro também. Porque nós estamos isolando o t ao quadrado. T ao quadrado é igual a quê? A 45 dividido por 5. Tá? Quanto é 45 dividido por 5? 9. Se t ao quadrado é igual a 9, t é igual a raiz quadrada de 9. Que extraindo a raiz quadrada de t ao quadrado dá t, extraindo a raiz quadrada de 9 dá mais ou menos 3. Tá, pessoal? A raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3, porque tanto mais 3 quanto menos 3 elevado ao quadrado dá 9. Só que o tempo é
positivo, portanto, 3 segundos. Pessoal, esse indivíduo despencou e levou 3 segundos para cair, tá bom? Um abraço a todos.